9 horas 26 minutos, 9h26. E nós vamos agora para o assunto bem sério. Vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo no dia. Tá, desculpa, cortei. Um minutinho só. Deixa eu só divulgar, que hoje me deram a incumbência de fazer as divulgações dos achados e perdidos. Gente, tem o cachorrinho, tem um pitbull que está perdido lá no João Serve, da Avenida Industrial, em Barra Bonita. É macho e, pelo jeito, ele é dócil. Mas fala perdidinho. Ele é caramelo. Se alguém perdeu um pitbull, se vê que ele está bem exausto, tadinho, abatido, porque está perdidinho. Mas, assim, se você olha aí no seu quintal, seu bichinho não está aí, corre lá no João Serve, da Avenida Industrial, que ele está lá. Alguém está cuidando dele lá, tá bom? Um pitbull macho no João Serve, da Avenida Industrial. Um pitbull caramelo. Caramelo, maravilhosinho. Eu não quero, né? Porque eu não tô podendo, não tô cuidando nem de mim. Mas, gente, perdeu o cachorro, corre lá buscar, tá bom? Desculpa, viu, Marcela? Agora vai. Vamos falar sério, então. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo. É o mês de valorização da vida, né? Sim. Nós estamos aí no mês de Setembro Amarelo, valorização da vida. E o CVV, Centro de Valorização da Vida de Bauru, faz um trabalho excepcional, cuidando das pessoas, né? E levando esse apoio emocional a essas pessoas que tanto precisam de apoio. Vou falar agora com o Luiz Antônio, lá do CVV. Bom dia, Luiz. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Luiz, graças a Deus. Ô, Cris, vou pedir para você abaixar o fundo um minutinho, para a gente ouvir o Luiz. Luiz, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida de Bauru, é isso? Isso, o CVV é o Programa de Prevenção ao Suicídio do Centro de Valorização da Vida. É um trabalho voluntário e gratuito de apoio emocional, onde nós proporcionamos uma escuta para quem liga, empática, livre de julgamentos e preconceitos, protegido pelo sigilo e pelo anonimato. Então, por essas coisas, muitas vezes as pessoas preferem conversar com alguém que ela não conhece do que alguém que ela conhece. Entendi. Aquela pessoa que está com depressão, ela está solitária, ela está numa crise de ansiedade, ela pode ligar para o número 188 e obter esse apoio emocional? Sim, na verdade, isso também às vezes as pessoas não conhecem bem o CVV e acham que só aquelas pessoas que estão no limite que ligam. Mas não. Todas as pessoas com qualquer tipo de problema e também alguns transtornos mentais ou, como você falou, solidão, tristeza, desesperança, angústia, medo, qualquer sentimento, qualquer situação, a pessoa pode ligar para o número 188. Não acordei bem, estou ali com o coração, né, amargurado, estou chateado, estou confuso, posso ligar para o CVV para bater um papo agradável, enfim. Sim, pode ligar, porque a gente entende que esse colocar para fora, esse desabafo, ajuda a gente a se acalmar, baixa a ansiedade, a adrenalina, a pessoa consegue, de alguma maneira, organizar melhor os seus pensamentos, os seus sentimentos, e aí procurar alguma coisa para fazer no sentido de resolver aquela situação que ela está vivendo, que ela não consegue administrar naquele momento. Luiz, sim, bom dia. Eu sou a Núbia, tudo bem? Tudo bem, você? Bem também. Luiz, fora as pessoas procurarem vocês para obterem soluções dos seus problemas, se alguém tiver alguma visão que possa ajudá-los, né, a socorrer essas pessoas problemáticas, entre aspas, vocês também aceitam que a pessoa ligue e dê alguma dica, tipo assim, porque as pessoas às vezes passam por uma situação difícil, conseguem sair dessa situação e, de repente, mesmo vocês com toda essa bagagem, vocês não sabem, às vezes, por onde, né? Então, se alguém tiver, assim, alguma solução, entre aspas, ela também pode se manifestar? Olha, o CVV troca aconselhamentos e dicas por uma boa conversa. Ah, legal. Tá? Por quê? Tá. Sempre que eu aconselho ou que eu dou alguma dica, eu faço isso baseado na minha vivência, na minha experiência. E nem sempre, na grande maioria das vezes, a minha vivência, como eu resolvi o meu problema, pode não estar ajudando a outra pessoa.
O que a gente oferece nessa conversa é esse ambiente confortável, confiante, para que a pessoa se organize, como eu falei, para que a pessoa busque uma solução, busque uma ajuda. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, e ela não sabe como fazer, não sabe onde pedir ajuda, ou já pediu e não foi bem recebida, ou já tentou conversar com alguém e não conseguiu, porque muitas vezes as pessoas dão o conselho, o direcionam, não porque... De forma errada. Não porque não querem ajudar, mas não estão ajudando muitas vezes da forma adequada. Sim. Então o CVV proporciona isso para que ela, afinal de contas, o maior problema do mundo é sempre o nosso. A maior dor é sempre a nossa, sempre. Né? Não é verdade? Então, sim, se a dor é maior do mundo é a nossa, o maior problema é o nosso. Quem é a melhor pessoa para resolver esse problema? Nós mesmos, né? Só que muitas vezes a gente não consegue. E não tem o caminho. Precisa de ajuda. Né? Então, às vezes, um especialista, um familiar, muitas vezes o CVV, que vai ajudá-la nesse caminho. Então, e vocês têm todos esses profissionais, Luiz Antônio, assim, para assim, indicar para essas pessoas quando necessitam? A gente não é profissional, nós somos pessoas comuns que estamos doando parte do nosso tempo para essa escuta que a gente trata as pessoas. Sim, mas eu digo assim, atrás de vocês, supondo, né? A pessoa está lá com um problema, aí vocês têm alguém para falar assim, olha, o doutor tal ou não? O nosso atendimento é nacional. A gente atende gente do Nordeste, do Norte até o Sul. Então, mesmo quando antes era um número fixo, um número regional, a gente também não indicava porque eu, como voluntário, pessoa comum, não tenho condição de entender se o problema dela será resolvido ou ajudado com um psicólogo ou um psiquiatra. Entendi. Vocês estão ali mesmo só para ouvir. Na verdade, a gente conversa com as pessoas, a gente muitas vezes facilita com que ela se ouça. Aquele desabafo. Exatamente, né? Então, nós trabalhamos em conjunto, a gente não substitui e não indica também nenhum tratamento para as pessoas. Tá, eu só estou te questionando assim, porque as pessoas ouvem e de repente tem essa dúvida, né? Querem saber mais sobre o trabalho de vocês, então é só por isso, tá? Que eu estou questionando, tá? Eu sou muito curiosa. Mas é bom, porque assim, muitas pessoas ligam e elas têm todo o direito de ligar e perguntar e querer, né? Sim. As pessoas ligam pedindo conselho, as pessoas ligam pedindo cesta básica, as pessoas ligam pedindo coisas que o CVV não consegue oferecer. Exato. Então, afinal de contas, todo o trabalho tem seus limites, né? Sim. Então, a gente consegue atender aquela pessoa que precisa desabafar, principalmente. Aquela pessoa que não tem quem falar. E quantos anos faz já que você faz parte do grupo? Agora, no começo do ano que vem, eu vou completar 10 anos de CVV. Nossa, que legal. Deve ser bem gratificante. É muito legal porque o trabalho do CVV, além desse voluntariado, é uma proposta de vida. Né? Sim. Tudo isso que eu falei para você, eu coloco na minha vida pessoal. Sim. Então, hoje eu escuto de uma forma mais ativa e mais interessada na pessoa. Eu consigo não direcionar, mas proporcionar que ela entenda e ache o seu caminho. Eu não preciso ficar... A gente percebe que muitas vezes as pessoas ligam e muitas pessoas, elas querem simplesmente ser ouvidas. Exato. Elas não querem, às vezes, um conselho. Tem aquela carência, né? A pessoa está sozinha. A pessoa precisa que alguém a ouça com atenção, né? Sem interferência. Então, viu? Esse seu sotaque não é de bauruense. Eu sou carioca. Ah, legal. Que bacana. Mas hoje você reside em Bauru? Eu estou em Bauru há 14 anos, mas já no estado de São Paulo já há quase 40. Ah, se apaixonou pelos paulistanos. Que legal. Ô, Luiz, me fala uma coisa. A pessoa liga para isso, né? É mantido o anonimato dela. Sim. Essa conversa é sem nenhum julgamento. Vocês não estão aí para julgar, vocês estão aí para direcionar, para ouvir, né? Para conversar, para estabelecer um diálogo eficiente com essa pessoa. Isso. As pessoas que ligam para o CVV não precisam falar quantos anos tem, de que cidade mora, qual a profissão, absolutamente nada dela. Algumas pessoas preferem falar para se sentir mais próxima ao voluntário e ok, mas a gente não pergunta. E o sigilo é guardado entre a outra pessoa que liga e o voluntário. Nem entre nós voluntários a gente comenta detalhes de atendimentos. Né? Então a gente não registra, a gente não grava, a gente não tem identificador de chamada. Que legal. Então a pessoa, ela liga, fala o que ela quiser,
Porque a gente fica preocupado com o que a gente vai falar para os outros, né? Porque o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Será que vai virar fofoca? Será que eu vou virar uma piada? Será que eu vou sofrer bullying na escola por causa disso? Se eu falar que eu estou procurando e estou me tratando com um psiquiatra, será que as pessoas vão achar que eu sou louco? Então eu não falo para os outros. Entendi. Entendeu? Mas para o você pode falar. Num mundo tão caótico que nós vivemos hoje, com tanta informação, né? Sim. Essa ligação, de repente, a pessoa liga aí para aliviar aquelas pressões do dia a dia, as cobranças sociais, a culpa, o remorso, Sim, né? Sim. O medo, o fracasso. São várias situações, né, envolvidas numa única ligação. Muitas. A grande maioria das ligações, como eu falei, são de pessoas comuns com problemas comuns. Sim. Só que dependendo do que está acontecendo na sua vida, você tem um monte de problema e você não está conseguindo administrar isso tudo. Né? Uhum. E aí a gente entende, a gente faz isso há 60 anos, o CVV completou agora esse ano 61 anos de existência, a gente vem esse tempo todo ajudando as pessoas para que porque a gente confia nas pessoas. Da mesma forma que a gente não resolve problemas, né? Porque afinal de contas a gente não resolve nem os nossos, você imagina dos outros, né? Mas a gente confia na pessoa, a gente sabe que dentro de todos nós temos esse caminho. É que às vezes as coisas estão tão nubladas, tão cinzentas, que a gente não consegue entender e olhar, enxergar as coisas. As pessoas estão muito negativas, né, ultimamente. Sim, muito. A pandemia agravou isso tudo que já existia. Sim. E é lindo, viu, esse trabalho de vocês. Quantos voluntários são na cidade de Bauru? Nós estamos aqui em 40 voluntários, trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite. Porém, o sistema 188 é nacional e 24 horas. Então, mesmo que fora desse horário você ligue, você vai ser atendido por um outro posto que esteja aberto na madrugada ou que trabalhe 24 horas. O serviço não para. São cerca de 8 a 10 mil ligações por dia no sistema 188. Nossa. É muita gente ligando. É muita gente precisando ser ouvida. Muita gente. E é uma coisa assim tão fácil, né? Eu acho assim, tá faltando muita paciência, né? Sim. De um ser humano para outro. A empatia, a né? empatia. Colocar no lugar do outro. Sim. E aí vocês vieram, né? Esse grupo veio com essa proposta de apenas ouvir. É uma coisa tão simples, né? Se a gente for analisar, mas tão valorosa. É uma coisa engraçada quando a gente fala de ouvir. Quando a gente ouve alguém, a gente sempre fica procurando uma resposta para dar, ou o seu momento de fala. Né? Sim. Quando a gente fica procurando essa resposta, a gente para de ouvir a outra pessoa. Porque a gente fica pensando na nossa resposta. Né? No CVV, o meu trabalho é vivenciar com a pessoa. Então, os meus pensamentos, a minha vivência, minhas coisas, naquele momento são colocadas de lado para que o meu foco seja 100% naquilo que a pessoa está me trazendo. Né? E isso, quando eu devolvo para a pessoa o que ela falou, ela fala assim, pô, esse cara está me ouvindo. Exato. Ele está entendendo, né? Exatamente. O que eu estou passando, né? Ele está me entendendo, ele tá com paciência para me ouvir. Ele tá não curioso, mas ele está interessado na minha conversa. De ouvido atento, né? Exatamente. Isso é um treino, tá, gente? Isso é um treino que a gente aprende lá no curso de formação que a gente tem toda hora. E, aliás, a gente vai ter um início agora o mês que vem, dia 3. Luiz Antônio, eu percebo que as pessoas de mais idade, elas têm essa dificuldade de serem ouvidas, muitas vezes pelos filhos, pelos netos, e aí seria um caminho também para que elas possam aí externar tudo aquilo que elas estão vivenciando, né? Serem ouvidas e descarregar todo esse fardo para aliviar todas essas pressões do dia a dia, né? Então, vocês já ouviram aquela história? Nossa, esse cara fala a mesma história toda hora. Sim. Sabe aquela coisa? Aquela pessoa que toda vez conta a mesma coisa. Às vezes o idoso, até por esquecimento, eu já estou com 58 anos, já esqueço muita coisa, né? Mas, poxa, ele veio falar de novo a mesma história. A gente, no nosso dia a dia, a gente não tem paciência para isso. Sim. Né? E no CVV, às vezes, hoje com o número nacional é mais difícil você atender a mesma pessoa. Mas antigamente, quando era o número regional, a gente atendia muitas pessoas que ligavam todo dia, às vezes com a mesma história, e a gente ouvia como se fosse a primeira vez. A primeira vez. É a carência, né? Sim. É a carência que a pessoa tem de
É tão fácil, né, você doar 5 minutinhos do seu dia para ouvir alguém. Sim. Que é como você frisou. Muitas vezes a necessidade dessa pessoa é apenas de ser ouvida. Sim. Só. Exatamente. Ela não busca nenhuma resposta. Ela quer desabafar. Núbia, às vezes ela tem a resposta. Sim. Ela tem a resposta, mas ela precisa externar. Isso, ela precisa falar de novo para ela confirmar que aquilo que ela tem que fazer. Sim. Todos nós temos respostas. Ela sabe o caminho, mas alivia, né? Sim. Colocando para fora, tendo assim alguém somente para ouvir. Eu sou muito assim, ó. Eu sou de chegar, de abraçar, de dar beijo. Eu necessito, Núbia, necessito desse contato físico, né? Sim. E assim, tem muitas pessoas que eu percebo que travam, que não têm essa mesma necessidade que eu tenho, entendeu? Sim. Eu sou muito carinhosa, eu sou muito atenciosa, mas eu percebo às vezes que as pessoas são meio reticentes, né, em tocar, em deixar ser tocada. Sim. E é aquela história, né? Tem gente que fala assim pra mim, só de olhar pra você, você me faz bem. Eu sou muito positiva, eu sou muito alegre, né, Marcelo? Sim. Aliás, demais até, né? Tem que me controlar. Mas assim, a gente precisa de energia boa pra sobreviver, gente. Você sabe que muitas pessoas falam, olha, que bom falar com vocês, ou com, no caso, voluntário. E ela fala, olha, eu me senti acolhida, me senti respeitada, me senti importante. Sim. Exato. Me senti abraçada, como você falou. Sim. Porque o nosso instrumento é a nossa voz e o nosso jeito de falar com a pessoa. Se a gente falar de uma maneira que a gente passe tranquilidade, às vezes a pessoa chega super acelerada no começo do atendimento. Na conversa. E você percebe que durante a conversa ela vai se acalmando, ela vai se orientando melhor, ela vai falar, poxa, hoje eu consegui conversar, consegui colocar para fora, e hoje eu entendi que o que eu tenho que fazer é realmente aquilo. Sim, porque assim, eu acredito que as mudanças, é como você disse, frisou, nós sabemos o caminho, né? Sim. Mas assim, a mudança, você quer uma mudança, primeiro você tem que olhar para si, porque quem faz a mudança é você. Sim. Você muda primeiro para tentar melhorar a parte externa. Primeiro internamente, depois externamente. Muitas vezes a gente quer mudar uma situação, mas o errado somos nós. Nós não estamos... Às vezes nós percebemos que somos errados, mas somos teimosinhos e ficamos ali. Não, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou mudar. E a mudança tem que partir de dentro para fora, é isso? E você sabe que essa é uma das bases do trabalho do CVV no voluntário. Sim. O voluntário precisa estar bem para acolher o outro. Exato. Em determinado momento você está mais para a outra pessoa, para ser ouvido, do que para ouvir. Sim. Porque nós somos seres humanos iguaizinhos aos outros, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos sentimentos. Só que naquele momento, pelo menos, do plantão, aquelas 4 horas de plantão que a gente faz semanalmente, a gente está ali de uma forma para estar bem, para poder acolher outra pessoa. Esse autoconhecimento, esse automelhoramento é condição básica do voluntário do CVV. O CVV oferece para todos nós cursos de formação e cursos de aprimoramento justamente para que a gente possa cada vez mais oferecer um serviço de excelência, um serviço que atenda mesmo as pessoas. Porque não dá para fazer cada um de nós o CVV à sua moda. A gente segue um padrão, a gente segue não uma receita, mas a gente segue um jeito de ser, que baseia-se nisso tudo que eu falei para vocês. Né? Não vou repetir agora, mas em tudo isso. Sim, mas é lindo, viu, o trabalho de vocês. Só o fato de você ouvir alguém, deixar essa pessoa mais leve. Essa semana, eu pilhei também, né? Mas eu tenho, graças a Deus, né, pessoas que me acolhem e que me ouvem. E é a situação que você falou. Às vezes, só um olhar, só um abraço, isso já acalma. Essa semana eu passei por uma situação dessa, né? Que às vezes existem pessoas que tentam nos desequilibrar, né? E muitas vezes nós sensíveis caímos nessa armadilha, né? Mas assim, é maravilhoso, viu? Parabéns pela sua existência, né? Pela existência dos demais que fazem esse trabalho, viu? E quando você quiser aparecer aqui em Igaraçu do Tietê,
participar do nosso programa para poder falar mais, né, do que é o CVV e do que é ser, né, uma pessoa que tem essa... Você é abençoado, para começar, né? Toda pessoa que consegue ouvir outra pessoa, que consegue acalmar uma situação delicada na vida de outra pessoa, já é abençoada. Então, parabéns, viu? Continue nesse caminho que há 10 anos você exerce, né? E venha aqui nos conhecer, as portas estarão abertas para vocês, viu? Eu agradeço o convite, Núbia e Marcelo. Eu queria fazer um convite também. Sim. Ô, Luiz, antes do convite, deixa eu só falar com você a respeito de uma coisa muito importante, que é o Setembro Amarelo, né? Esse mês de valorização da vida. Certo. Então, a pessoa no momento crítico de desespero, de medo, de ansiedade, sem saber como resolver aquele determinado problema, ela pode até atentar contra a vida, né? Sim. 32 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. 32 pessoas morrem por dia no Brasil vítimas de suicídio. É um suicídio a cada 40 segundos. É um número, né, é muito complexo, né? São 32 pessoas atentando contra a vida, porque na maioria das vezes elas não conseguem resolver os seus problemas, os seus conflitos e nem serem ouvidas. Nesse caso de desespero, de medo, de angústia, a pessoa pode discar por um número 188? Sim, ela deve ligar. Afinal de contas, ligar para o número 188 numa situação extrema é um pedido de ajuda. E a gente está lá para poder ajudá-la de alguma maneira, né? Para fazê-la, ajudá-la a entender que ela pode achar, como já falei, a solução, que ela pode tentar mais um pouco, que ela pode se organizar e principalmente pedir ajuda externa. O preconceito de procurar uma ajuda médica ainda, eu sempre falo, a pessoa está com dor de dente, ela vai no dentista, a pessoa está com algum doença mental, ela tem que procurar um profissional também da mesma forma. Sim. É uma doença, tem cura, as pessoas ficam estáveis, sabe? A pessoa precisa procurar ajuda. O CVV é um complemento disso tudo. Né? Então, e a principal tarefa de vocês é fazer com que a pessoa entenda que a vida é preciosa, que a vida é valiosa e que vale a pena viver? A gente, de alguma maneira, faz ela entender isso, mas a gente não é livro de autoajuda, sabe? Sim. Mas a gente, sim, no final das contas, no final de algum atendimento, a pessoa fala, olha, realmente eu vou me dar mais uma chance, eu acho que eu ainda tenho coisas boas para viver. Ela mesmo sabe, lembra que nós falamos que ela sabe disso tudo? Ela só precisa reforçar tudo isso, né? Exatamente, ela sabe disso, ela sabe. Porque no momento de dor, de angústia, de desespero, ela esquece muitas vezes, né? Esquece, ela não... O quanto ela é importante, né? Não só para ela, para quem está ao redor dela também, né? Para todos aqueles que estão ao redor, também ela tem muita importância. Com certeza, ela não quer morrer. Ela quer acabar com os problemas. Ela quer acabar com as dores. Sim. Ô Luiz, são mais jovens ou pessoas com mais idade que procuram vocês? A gente não faz essa marcação de idade. Lógico que a gente percebe pelo assunto, né, que está sendo tratado. Mas depois que a gente implantou o número 188 a nível nacional, a gente começou a ter uma procura maior de jovens. De jovens, né? Mas liga de todas as cores, idades e mais depois, porque assim, muitas vezes o jovem não tinha um telefone de crédito. Entendi. Né? E hoje, desde 2017, 18 com o número 188, você pode ligar num telefone sem crédito. Então aquele jovem passou a poder ligar e ficar o tempo que quisesse. Às vezes a pessoa tinha um crédito, o crédito acabava rapidinho, ele falava ali 2, 3, 4, 5 minutos. Hoje a pessoa pode falar o tempo que ela quiser. A hora que ela quiser, quantas vezes ela quiser. Certo. Não, porque assim, eu percebo, o vocabulário dos jovens hoje, eu acho que tá bem... Eu não sei, tem jovem que não consegue se expressar, eles usam muita gíria, né? Eles não têm dificuldade para se expressar. Isso, eles estão naquela fase do copia e cola, os jovens, né? Quanto menos falar é melhor, mas eu percebo que tem muitos jovens carentes nessa parte que os pais trabalham, não, porque meu filho, eu pago a escola particular desde o berçário, porque eu dou isso, porque eu dou aquilo, mas, né, eles não dão o principal.
que é um ouvido para esse filho poder desabafar, para poder contar, para poder se aliviar. Eu percebo isso, não sei. Eu acho que hoje essa nova geração que está vindo aí, ela vai ter que ser muito bem ouvida para o futuro, né? A gente precisa ter um olhar atento. Sim. A gente não precisa ficar tentando resolver o problema do mundo. A gente pode resolver pelo menos aqueles que estão em volta da gente. Sim. Já é muita coisa. Exatamente. E se todos nós fizermos isso, a gente vai ter muita gente sendo ajudada. Né? Com certeza. Porque às vezes você coloca uma meta tão grande para ser executada, você desiste no segundo dia. Né? Mas se eu conseguir fazer isso com meu filho, com meu pai, idoso, né? Com a minha irmã, com meu vizinho, com a minha até com um desconhecido, né, Luiz? Eu vejo assim que um bom dia bem dado muda o dia de alguém, viu? Melhora o dia de alguém. Muda sim, muda muito. Muda muito. A pessoa se sente importante. Você falou do abraço, Núbia. Dia 22 de maio é o dia do abraço. E a gente faz eventos aqui em Bauru. Agora, depois da pandemia, a gente voltou a fazer. A gente vai para os locais para abraçar as pessoas. Olha, é muito bom. E a gente ouve algumas pessoas falando assim, olha, eu não recebo um abraço faz 10 anos. Olha lá. 15 anos. Eu gosto de abraço. A gente vai aqui na Vila Vicentina, que é um lar de idosos aqui. Nossa, os idosos ficam super felizes. A gente passa uma manhã com eles lá, come um bolo, come um salgado, toma uma Coca-Cola, come um... sei lá. E eles ficam super legais, super felizes. Tem pessoas ali que não veem familiares há anos. Há anos estão ali, sim, sabe? E a gente vai para levar um abraço, tem pessoa que até assusta, né? Porque hoje, depois da pandemia, antes também, a gente pergunta, posso te dar um abraço? Isso, a pessoa fica assim, alguns segundos, assim, meio paralisada, tentando... Não, como assim? Alguém quer me abraçar? Tipo assim, é de graça, né? Eu caminho todo domingo, eu faço caminhada, eu tenho que caminhar todos os dias, mas eu caminho de domingo. Eu amo, domingo pra mim é especial fazer minha caminhada. E eu sou a garota do Bom Dia, aqui na Avenida Pedro, lá em Barra Bonita, na Avenida Pedro Mesmo. Então, do jeito que eu vou chegando assim, as pessoas que já me conhecem falam, lá vem ela, né? E aí, domingo passado, eu estava caminhando e tinham 3 pessoas caminhando, um rapaz e 2 moças, e aí eu passei e falei bom dia, tal. Na volta, que eu cruzei novamente com eles, o moço falou assim, viu, você tem 5 minutinhos para mim? Eu falei, sim, claro. Parei minha caminhada, falei, pois não, né? Ele falou, menina, você mudou o meu dia. Que bom dia é esse? Ele falou, todo feliz. E as meninas confirmaram. Ela falou, a gente percebeu que você faz isso com todos. Sim. Com todos, eu não tenho exceção. Entendeu? Desde o morador de rua, não tem, né? E aí ele falou, olha, muito obrigada. Ele falou, você mudou meu dia. E aí isso é bom. E você sabe que uma vez, sem entrar em detalhes, mas eu atendi uma pessoa e essa pessoa conversou um pouco e ela falou assim, agora que eu estou mais tranquilo, que eu dei uma esvaziada, eu estou preparado para ir conversar com a minha vizinha que está precisando conversar também. Olha lá. Olha só. Olha que coisa interessante, né? É uma corrente, uma corrente positiva. Corrente. A pessoa não estava muito bem, ligou para dar aquela... aliviada, aquela, né? Estabilizada, para aí conseguir conversar de uma maneira boa, carinhosa, com uma outra pessoa. E para você ver, ela sabia, né, da carência da vizinha, né? Mas também estava carente. E é o que eu citei. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Tem que partir de nós a vontade, a necessidade de mudança. A gente tem muito medo de falar no assunto. Esse assunto é um tabu, já foi pior. Muitos anos, a gente vem carregando histórias que a gente ouve lá do bisavô, do tataravô, e vem carregando até hoje, acha que aquilo é verdade. Preconceitos, mitos, do tipo quem fala não faz. As pessoas avisam o que estão pensando. Durante muitos anos, as doenças mentais praticamente condenavam as pessoas à morte por suicídio. E não é assim, a gente sabe que o suicídio é multifatorial, é uma série de fatores, não é uma coisa só. Sabe, atrás daquela pessoa que tirou a sua vida tem muito sofrimento, tem muita coisa que ela não consegue administrar. E de repente foi a falta de alguém ouvi-la. Sim, é o que a gente acha. A gente fala no CVV do copo d'água.
esse copo vai enchendo, uma hora transborda. Muitas vezes... Olha, realmente não tenho mais nada para fazer aqui. Não é mais para mim isso aqui. Entendeu? Então, a pessoa, ela não compartilha. Eu escutei outro dia de uma psicóloga que todos nós nascemos com uma mochilinha nas costas e a gente vai colocando os probleminhas ali dentro. Chega uma hora, essa mochila está tão pesada que a gente não consegue mais andar com ela. Sim, a gente descarta. E a gente faz pior ainda, a gente pega o problema dos outros e coloca na nossa mochila. Exatamente. E às vezes, Luiz, nós olhamos para a pessoa e achamos que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo caminhando perfeitamente. Perguntaram para mim outro dia, você não tem problema? Eu falei, colega, se eu sentar e contar um pouquinho, eu tenho 55 anos de idade, mas se eu contar um pouquinho da minha vida, mas eu sempre falo, realmente, eu não tenho problema, eu tive. Hoje eu não tenho. Se você fizer um mês de atendimento no CVV, você vai começar a reavaliar essas coisas. Então, é o que eu falo, eu não tenho problema. Eu tenho que agradecer, porque se hoje eu estou aqui, eu permaneço, é porque eu sobrevivi. Então eu não tenho problema, gente. Tem que mudar a visão da vida. Ô Luiz, e aí vai uma grande dica para os pais, né? Eu sou professor também, e eu percebo assim que os adolescentes, as crianças, elas têm necessidade de serem ouvidas. No início desse ano, tem uma aluna, uma excelente aluna, em comportamento, em notas, enfim. E aí a gente estava indo para o intervalo e ela pegou na minha mão, tipo, espera. Eu falei, mas o que está acontecendo? E aí ela me mostrou as marcas, que estava se automutilando, né? Sim. E, enfim, e aí eu percebi assim, nossa, mas tem uma família tão estruturada, é uma excelente aluna, por que está fazendo isso? Porque falta diálogo, falta essa conversa, falta sentar na mesa para conversar, porque hoje o celular está ali, né, o tempo todo, e as pessoas não se falam mais, né, não se olham mais. A autoviolência, ela é um sinal. A pessoa está falando, olha, eu não estou bem, preciso de ajuda. É um grito de socorro, né? É um grito de socorro. Você falou que era uma boa aluna. Muitos desses bons alunos, de repente, o desempenho escolar baixa drasticamente. É um sinal. Uma mudança de comportamento brusca é um sinal. Isolamento social é um sinal. E a cobrança excessiva também, né? Também, mas por que acontece? As pessoas que estão em volta não conseguem enxergar, não porque não gostam e porque não se importam, porque não conhecem os sinais. E também já estão acostumadas a ver aquela pessoa sempre resolvendo, sempre perfeita, sempre correta, só que mesmo sendo tudo isso, a pessoa tem alguma coisinha falhando ali. Tem. Eu não sou perfeita 24 horas por dia. Eu tenho os meus momentos que eu quero chorar, eu tenho os momentos que eu quero ficar sozinha, como todos têm, né? Então, mas eu falo assim, a gente nós temos que mudar. Nós temos que nos aceitar. Sim. A gente não pode querer que o outro mude. Não. A gente que tem que mudar. Exatamente. Você sabe que as pessoas, elas estão dando sinais, a gente não está enxergando, a gente não está vendo, a gente está achando que é uma fase que vai passar, a gente está achando que está querendo só chamar atenção, a gente está falando que falta Deus na vida da pessoa, e a gente não está olhando para um olhar mais carinhoso, mais profundo. Tá? O Setembro Amarelo, o Marcelo tinha falado, é justamente para isso, é esse movimento de trazer informação, de trazer a coisa, de quebrar esses tabus, de quebrar esses mitos que a gente ouve sobre o assunto, para que a gente possa conhecer melhor e olhar melhor para quem está em volta da gente. Só conhecendo mais, a gente põe o assunto em discussão, senão a gente não discute. Durante muitos anos, a gente sofreu uma epidemia muda, ninguém queria falar sobre isso. E não adiantou nada, os números só cresceram. Não adiantou nada, a gente precisa debater, a gente precisa trazer informação. O CVV é um canal, principalmente pelo site, que é o cvv.org.br ou setembroamarelo.org.br, são fonte de informações diretas, adequadas para todo mundo. Tudo que está ali pode ser baixado, compartilhado, usado para que a gente possa ajudar alguém, sabe? É só a gente querer. No Google tem tudo. Na internet tem de tudo, não tem de tudo? A gente tem como prevenir o suicídio.
A gente Exato. pode ir atrás de informação. Ou será que a gente precisa deixar que aconteça perto da gente para que a gente entenda que tem que fazer alguma coisa? Mas normalmente é assim, né? A desgraça acontece para depois o povo se alertar, né? Depois que a pessoa morreu, infelizmente, Aí não dá para fazer mais nada. Sim, exatamente. Sabe? Então a gente não precisa deixar ela morrer para fazer alguma coisa. Sim, sim. O nosso tempo está um pouquinho apertado. Eu gostaria que você desse as considerações finais e fizesse também esse convite para que as pessoas que estejam nessa situação de depressão, de ansiedade, de solidão, essas pessoas que precisam externar aquilo que estão passando, que estão vivendo, possam ligar aí para o número 188 no Centro de Valorização da Vida, o CVV. Liguem. Se não precisarem ligar e tiver alguém à sua volta que esteja precisando, passe o telefone para ela, o número 188, ligue, é gratuito, é 24 horas. Ligue, nós vamos prestar esse apoio emocional de uma maneira muito carinhosa, muito especial com você. A gente está interessado em todos, a gente precisa que as pessoas estejam bem, tá? E se você se interessou pelo trabalho, gostou e quer conhecer um pouco mais, toda hora a gente está oferecendo novos cursos de formação e a gente faz isso virtual. Você pode fazer da sua casa, de qualquer cidade do Brasil e depois, terminado, se integrar a um posto mais próximo. Ou você acessa cvv.org.br na aba Seja Voluntário, ou pode também mandar um WhatsApp para o CVV Bauru, da Secretaria, número 14 991 92 0415, 14 991 920415, manda um oi, eu mando para você o link da inscrição online. E eu queria agradecer a todos vocês a oportunidade de falar um pouquinho do CVV. Muito obrigado. Nós que agradecemos a existência do CVV. Tá bom? 91920415 também aí o número do CVV. Isso mesmo. E o 188, que é o mais conhecido. 188 é o desabafo. É o desabafo. E o outro é para direcionar as pessoas que querem participar desse grupo maravilhoso. Legal, bacana. Ou mais informações sobre o trabalho. Isso, legal. Perfeito. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado, Núbia. Obrigado. Ótimo final de semana. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Obrigado. Tchau. Tchau. Muito obrigado. 10 horas, 3 minutos de intervalinho, Cris. E a gente volta